O caso dos irmãos Naves. Esse caso aconteceu na década de 30. Os irmãos Naves trabalhavam como entregadores de cereais. E apesar de tudo, eles vieram de uma família muito humilde, que apesar de toda essa história, acabou causando um grande erro judiciário, que acabou chocando totalmente o Brasil. Joaquim e Sebastião foram acusados injustamente por um crime causado por esse homem, o seu primo Benedito Pereira. Benedito Pereira era demonstrado como um primo arrogante e atrapalhado, que apesar de tudo ele carregava os 90 contos em seu bolso para poder pagar o empréstimo. Só que na verdade, em vez de pagar essa dívida, ele resolveu gastar consigo mesmo. E na noite, ele acabou fugindo da casa de Joaquim Naves. Benedito trabalhava com os irmãos Naves como entregador de cereais, que apesar de tudo, ele era o sócio. Após o sumiço de Benedito, os irmãos Naves foram procurar a polícia pelo desaparecimento de seu primo. Depois da saída do delegado, acabou entrando o delegado Francisco Vieira, mais conhecido como Chico Vieira. Chico era considerado um tenente mais temido da história. Tanto é que, em vez de investigar o caso do desaparecimento de Benedito, ele resolveu prender os irmãos Naves, acusando os dois de assassinato de Benedito. E aí que começa o inferno. Um inferno que durou 15 anos. Os irmãos Nave foram levados na delegacia e foram acusados injustamente pelo assassinato de Benedito. Junto com eles, também a sua mãe e suas esposas e os seus filhos. A polícia interroga os irmãos Naves, obrigando eles a confessar pela ordem de Chico Vieira. Caso eles não confessassem, eles iriam torturar também a mãe e as esposas. Uma tortura que foi muito desumano. A polícia prende a mãe e as esposas dos irmãos Naves e, com ordem do Chico Vieira, ele ordena os policiais estuprarem a mãe e as esposas para fazer os irmãos Naves confessarem se eles mataram o Benedito. A mãe manda os irmãos Naves não falarem mentira, sabendo que eles são inocentes e que isso não é verdade, que o Benedito está vivo. Filho Francisco agride a mãe dos irmãos Nave. Dona Ana, mãe dos irmãos Nave, ela é estuprada pelos policiais e agredida violentamente. E ela, com a permissão do Francisco Vieira, recebe liberdade condicional. E depois ela é ameaçada pelo Francisco. E para pedir ajuda, ela resolve pedir a ajuda do advogado, o João Alamir. João Alamir Filho, no começo, acreditava que os irmãos Naves eram suspeitos pelo assassinato de Benedito. Até concordava com a acusação de Francisco Vieira. Mas após o depoimento de Dona Ana, João Alamir decidiu defender os irmãos Naves e a sua família por causa da acusação injusta da polícia. A polícia tortura os irmãos Naves de dentro e fora da cela, que até atiram em um dos irmãos para obrigarem eles a confessar se eles mataram o Benedito. E um dos policiais obriga os irmãos Naves a correr 20 km, sendo puxado por ferro. Francisco dá um tiro no irmão. Francisco atira em um dos irmãos Naves, falando que já o matou, para fazer um dos irmãos confessar que tinha matado o Benedito.
Sem esperança alguma, um dos irmãos Nava mente que assassinou Benedito pela ordem da polícia. E depois Francisco desmente que tinha matado o irmão Nave. Os irmãos Nava foram cavar o buraco na terra aos 90 contos, mas foi em vão. Apesar que os 90 contos não existem, eles foram cavar em vários cantos da terra para tentar achar esses 90 contos, que na verdade não existe nada. Depois, a polícia cobre o corpo dos irmãos Nava de mel para ele ser picado por abelhas e formigas. A polícia deixa um dos irmãos Nava morrer de fome na floresta, já que ele estava quase morto. Quando o carroceiro avista o irmão Nava quase morto, ele resolve então socorrer o irmão Nave. Mas aí, em vez de um dos Nava fugir, decidiu voltar para a cadeia para poder enfrentar o Chico Vieira. No dia do julgamento, os irmãos Nava foram obrigados a mentir e desmentiram totalmente, falando que não matou o Benedito, que o Benedito está vivo, e que o Chico Vieira obrigou a mentir, confessando que eles mataram o Benedito. O advogado, o Alime Júnior, ele falou para o tribunal que o Chico Vieira passou dos limites, interrogando os irmãos Nava e torturando, uma tortura que presta a Idade Média. Que isso não é polícia, não é um ser humano. Chico, enfurecido, sai do tribunal com ódio de querer matar o advogado, mas um dos testemunhas fala para ele não fazer isso. Chico Vieira morreu de AVC em 1938. 3 meses depois, após a sua morte, Joaquim faleceu no asilo. E depois disso, Sebastião recebeu liberdade condicional. E após a notícia, Sebastião recebeu uma notícia enorme, que o seu primo Benedito está em outra cidade, em Pontes Novas. Com a permissão do juiz, Sebastião pede permissão do juiz com a ajuda de um oficial para poder ir diretamente à fazenda onde o seu primo está. A permissão foi aceita. Sebastião foi até a fazenda junto com um policial e um repórter e logo se depara com a imagem. Benedito está vivo. Benedito foi levado de volta para a cidade e levaram de volta para a cidade. Muitas multidões da cidade ficaram revoltados com a ausência do Benedito. Por que ele não compareceu no local? Benedito confessou que não sabia que os irmãos Nava haviam sido torturados e que na noite do que ele sumiu, ele foi assaltado e o ladrão levou os 90 contos dele. Envergonhado, ele resolveu viajar para bem longe. Sebastião o abraça e perdoa seus primos. Mas a população de Araguari não perdoaram o Benedito por causa da sua ausência, devido a testemunhar a tortura dos irmãos Nava pela polícia. E queriam linchar o Benedito por causa da tortura. O delegado de polícia resolveu prender o Benedito para evitar o linchamento. A esposa e os filhos de Benedito foram viajar para Araguari, mas o avião acabou sofrendo acidente, matando a sua esposa e os seus filhos. Benedito desaparece novamente, sem nem deixar nenhum vestígio, mas isso já foi deixado de lado. Os irmãos Nava foram inocentados e o advogado João Alime Filho resolveu lutar pela justiça pela indenização dos irmãos Nava por causa de um erro judiciário. Sebastião faleceu. Ana, ela morreu de causas naturais. Antes da sua morte, ela recebeu uma medalha de honra pela Sarah Kubitschek, primeira dama esposa do JK, Juscelino Kubitschek, considerada a melhor mãe do ano. João Alime se tornou o escritor, o
o autor da história do caso dos irmãos Nava, que essa história acabou virando um filme com a ajuda do advogado dos irmãos Nava. E também foi contado no programa Linha Direta Justiça. João Alime, filho, faleceu em 1993 de causas naturais. Esse foi o caso dos irmãos Nava. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe com teus amigos e clique no sininho